Professor, nós estivemos aqui antes do último jogo, né? Falamos que o adversário seria difícil e foi, falamos do gramado também, que sempre é complicado e foi, mas o que nós vimos foi o empate do Blumenau devido a duas falhas, né? Duas falhas, não vou dizer individuais, a primeira acabou ali acontecendo com o Gladson, a segunda foi mais ou menos da defesa toda, né? E Blumenau chegou lá, trouxe um bom empate fora de casa, que é o que seria sempre um bom resultado, mas devido a essas duas falhas que a gente percebeu, teve a sensação de que o jogo poderia ter sido uma vitória, né? Poderia ter trazido 3 pontos. Então eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho ainda dessas duas situações dos dois gols que o Blumenau acabou tomando, por favor. Na verdade, eu acho que também tivemos um início de jogo bom, né? Onde a gente propôs, onde a gente teve a bola, a gente estava tendo um volume legal e acabou acontecendo a fatalidade, né? Reagimos bem, de novo um lance que poderia ter sido isolado a bola, né? E a gente evitaria o segundo gol, reagimos bem. Então, como você falou, ficam esses detalhes, né? Desses vacilos que aconteceram, né, e deram chances aos adversários, né, ao adversário no caso o Carlos Renault. Fico positivo com a nossa reação em cima de toda a atmosfera, né, de um jogo um pouco diferente, um gramado que a gente está menos habituado, mas a reação da equipe foi positiva. Um ponto importante fora de casa, contra um adversário direto, né, a equipe que acabou de ser campeã da segunda divisão. Então é um ponto que tem que ser muito valorizado, né, mantém a gente na liderança hoje ainda, né. Então agora a gente está preparado para ir lá em Joinville e fazer mais um grande jogo, num gramado melhor, né, num horário bom de jogar, né, um jogo mais à noite, né, um jogo com um clima mais fresco. A gente sabe que choveu, né, e não sabe o que a gente vai enfrentar de fato, mas a expectativa é muito boa e a gente está preparado para ir para lá e fazer mais um bom jogo. Falando, professor, um pouco então dessa semana, né? Eu acredito que o senhor já até respondeu uma pergunta que eu iria fazer, que eu iria dizer exatamente isso. Se teve um ponto positivo que a gente pode ter visto do Blumenau, foi que conseguiu reagir, né? Apesar de ter levado o gol, estava melhor, levou o gol, foi lá, reagiu, empatou, depois acabou tomando o segundo gol, foi lá, reagiu, empatou de novo. Então a gente viu realmente um poder mental, né, muito forte nessa equipe que não se abalou, apesar de ter tomado esses gols. Mas então gostaria de falar então sobre essa semana, né? A semana passou aí, você treinou a equipe a semana inteira, até o jogo foi adiado, né, para terça-feira. Lá no último jogo a gente viu, até falei para o Emanuel, um bom meio-campo, né, uma boa atuação do meio-campo, até com 2 gols, mas o ataque, na minha opinião, um pouco apagado, né? O Jaú ali, que sempre se destaca, também agora o pessoal já viu que, né, precisa marcar ele, mas Josué tentou bastante pelo outro lado, é rápido, mas também não conseguiu ser muito efetivo. E o Ellison ali no meio também, um jogador brigador, físico tá ali, mas também não conseguiu ser muito efetivo. Fala um pouquinho então, gostaria que o senhor falasse um pouco dessa evolução do meio-campo e um pouco sobre também esse jogo do ataque. Bom, a gente sabe que... E engraçado que no vestiário, um pouco antes da partida, ali, no pré-jogo nosso, antes do aquecimento, né, o que eu falei para eles é que a gente, né, nesse jogo contra o Carlos, a gente tinha que agir e não reagir, né, porque a gente sabe que gramado sintético, uma atmosfera diferente, é mais difícil você correr atrás, né, e acabou acontecendo ao contrário, a gente acabou tendo que reagir, e isso, como você falou, como eu já falei, foi um fator muito positivo, né. É um jogo difícil porque, isso falando do sintético, né, a bola fica muito viva, então é um jogo que às vezes ele fica mais brigado, né, o nosso meio campo se comportou bem, os atacantes para criar também, às vezes a bola está muito viva, e a gente sabe que o atacante às vezes esse 1 segundo, 2 segundos que ele demora para dominar a bola, acaba atrasando, né, a ação. Mas eu acho que, como eu falei, o fator positivo é que a gente reagiu bem, a gente começou o jogo bem, né, e tomamos os gols, mas a equipe teve personalidade para buscar. Depois, no segundo tempo, foi um jogo mais aberto. É tudo normal, tudo tipo do que proporciona o jogo lá, mas acho que é um fator positivo esse ponto que a gente trouxe. Agora nós vamos enfrentar um adversário forte, né, de novo, mas numa atmosfera que a gente está mais acostumado, um gramado bom, uma atmosfera boa. A gente treinou bem e estou muito contente com o setor, estando no meio campo com bastante variação, com bastante opção. Mesma coisa o ataque, né? Os jogadores que têm entrado têm correspondido, então isso deixa a gente bem tranquilo. A semana foi um pouco maior do que o costume, por causa do cancelamento do jogo. Isso deu a possibilidade de a gente treinar 1, 2 dias a mais. Isso é bom porque a gente se preparou bem. Agora é se concentrar nesses restinhos de horas aí que falta para o jogo, para a gente ir para lá e diante dessa oportunidade de fazer um grande jogo. Professor, o senhor tem aprovado bastante essa formação com 3 jogadores no meio campo, né?
e 3 jogadores abertos na frente, com essa chegada desses reforços também, a gente tem bastante opção para o meio agora, né? De repente pode acontecer de tirar um jogador da frente e colocar um jogador a mais no meio campo, jogar com 2 atacantes, ou de repente numa outra situação colocar um zagueiro a mais, liberar bem os alas, né? Os laterais, né? Para frente para jogar como alas. O senhor pensa nessas modificações ou por enquanto o senhor tem gostado dessa formação com 3 no meio campo e 3 na frente e vai continuar trabalhando para evoluir? Eu já falei que eu não me apego muito à formação. É claro que tem os sistemas, tem as variações. Eu gosto de ter isso aí porque você causa dúvida, você prepara a sua equipe para todas as situações, porque às vezes você projeta o time de uma forma, o adversário vem de outra e você tem que se encaixar e durante o jogo às vezes resolver isso não é simples. Então a gente treina essas variações, se a gente fizer as leituras dos jogos passados, né, o esquema que a gente iniciou, as trocas foram pontuais, ou seja, posicionais, vamos dizer assim. Né? Não necessitamos ainda, apesar de já ter feito uma troca de variação de sistema no jogo contra o Carlos Renault, né? Não exigiu tanto da gente isso daí, mas a gente tem na cartola, a gente tem jogador, tem atletas que podem fazer essas variações, seja com um atacante a mais, seja com um meio campo a mais. Isso aí é o jogo que pede, é o jogo que traz, né? Mas é importante que a gente tenha treinado, estão todos preparados, né? Sabendo as necessidades, conforme elas surgindo, o que a gente pode fazer, e quanto a isso a gente está bem tranquilo. É importante que as coisas estão caminhando bem, agora é foco total na nação. Só queria, para terminar, falar um pouco se todos os jogadores estão à disposição, tem alguém que está fora, alguma coisa de lesão, e falar também sobre os reforços, né? Aqueles que já jogaram um pouquinho, aqueles que ainda não estrearam, como que está o encaminhamento desses jogadores que também chegaram para o BEC? É importante essa adaptação, apesar de ser uma sequência de trabalho, a grande maioria já está junto há um bom tempo, né? Mas os jogadores que chegaram são jogadores de qualidade, fica mais fácil a adaptação. É bom que a força de grupo ela aumenta, isso para o treinador é maravilhoso, né? Quando você tem dúvidas boas, todo treinador quer isso, e é o que acontece aqui. Então todo mundo à disposição, todo mundo preparado, a gente procura sempre treinar todo mundo por igual, né? Para que todos estejam preparados, cientes, né? Do que pode acontecer, do que deve fazer, qual é a função de desempenhar. Isso está acontecendo bem, então é questão agora do que o jogo vai pedir, do que o jogo vai dizer. E aqueles que forem escolhidos para iniciar ou para entrar durante o jogo, né, tem que estar todo mundo preparado para que a gente possa ir lá e fazer um grande jogo e buscar o resultado, que é o nosso objetivo principal.